Muito bem, nós vamos então começar esse tempo agora. Eu faço essa. Bom, a primeira pergunta. Aproveitar, reverendo, aí o senhor podia explicar melhor isso daqui, responde a pergunta e explica. Tem gente querendo saber mais, com mais clareza essa questão aqui. A diferença entre queda moral e queda espacial, mas a pergunta aqui especificamente é: entre a queda moral e a queda espacial de Satanás, onde Satanás estava nesse meio tempo? Muito bem. Nesse meio tempo ele estava entre os céus e a terra, o tempo todo, indo para o céu, sentado na cadeirinha de acusador dele lá em cima, fazendo o trabalho, simbolicamente, né? Não estou falando que é literalmente, que tem uma cadeira assim, tal. Função, desempenhando a função de acusador e vindo à terra, passeando e rodeando a terra, né? Como ele explicou lá no livro de Jó, que é a ideia de supervisionando a terra. Então, ele é um dos príncipes de Deus, um dos principados, né? Que era onde vem o termo príncipe, provavelmente o maior deles, provavelmente. Por que que eu acho, isso é uma dedução que a gente não tem 100% de certeza, mas eu acho que ele era o maior de todos. Porque o maior de todos hoje, que se chama Miguel, né, o arcanjo Miguel, arquianjo, então a ideia é o anjo cabeça, o anjo líder, o generalzão dos exércitos de Deus. É dito no livro de Judas que numa ocasião em que eles disputaram o corpo de Moisés, sei lá quando que foi isso, como que foi isso, o livro não explica, só diz que aconteceu esse fato, mas naquele momento o arcanjo Miguel não proferiu juízo infamatório contra Satanás, mas disse apenas: o Senhor te repreenda. Ora, Judas está usando este exemplo para falar sobre que nós não devemos difamar autoridades superiores. Ele está usando como um exemplo. Ele diz: olha, o problema dos falsos apóstolos aqui dos dias atuais é que eles não respeitam a autoridade de ninguém. Eles se acham suprassumos. Então eles ofendem autoridades maiores do que eles. E ele diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o corpo, Satanás pelo corpo de Moisés, não proferiu juízo infamatório, se o Senhor te repreenda. Ora, então a lógica parece ser que o arcanjo Miguel considerava Satanás superior, uma autoridade superior a ele mesmo, né? O que talvez indicasse que Satanás tinha mesmo o maior dos cargos celestes das criaturas, ok? Ninguém está aqui comparando com Cristo, né? Com o Espírito Santo, com o Pai, né? Das criaturas. Anjos são criaturas, mas entre as criaturas ele detinha provavelmente o maior dos cargos. Ele era o principal, né? Ele vinha trazer os relatórios para Deus, né? Num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, entre eles estava Satanás. Então, Satanás, na hora, ele tem um destaque ali. Só ele é citado, só ele é mencionado, né? E há toda aquela disputa lá, jurídica, com relação a Jó, né? Então, onde ele estava? No céu e na terra. Ele tinha acesso livre a esses dois lugares. Como supervisor, ele tinha condições de transitar tranquilamente entre esses dois lugares. Eu sei que sou estranho para vocês, eu não os culpo por isso, mas é porque vocês nunca prestaram muita atenção nos textos do Antigo Testamento, né? Por isso que se surpreende um pouco essas coisas. Lembra daquela ocasião em que Deus pergunta para a assembleia dele, celeste, de anjos? Ele diz: quem irá enganar Acabe? Quem é que levanta o dedo no meio da assembleia? Um espírito maligno da parte do Senhor. Eu vou.
Está autorizado, vá. O que vinha falar com Saul? Um espírito maligno da parte do Senhor. Eles estavam lá, tudo junto e reunido. Não tinha separação. Aqui são os quartos dos meninos. Aqui os quartos, né? Não tinha separação entre os caídos e os não caídos. Eles estavam juntos na mesma assembleia. É igual um congresso nacional. Situação e oposição, mas todo mundo sentadinho ali nos mesmos bancos. Agora, não estou dizendo que alguém é do PT ou coisa assim e tal. Aí a interpretação é sua, né? Não fui tão longe nessa alegoria, né? Mas nós tínhamos esses dois grupos juntos na Assembleia Celeste, até que Cristo subiu aos céus, né? Que é a passagem que eu vou expor amanhã à noite, e quando ele subiu aos céus, ele defenestrou o dragão, né? Expulsou o dragão do céu com cadeira e tudo, jogou tudo para a terra. Você não tem mais lugar aqui em cima. E o texto diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais, porque foi expulso. Então qual é a ideia? Céus, acabou aquela mistura, não estão mais aqui essa galera. Eles já foram expulsos daqui. Ele e um terço que ele arrastou com a cauda já foram lançados para a terra. Ai da terra e do mar, ou seja, lá embaixo a coisa ainda vai ficar complicada mais um tempo. Mas os céus já estão purificados. Os céus já estão limpos da presença dos acusadores, dos opositores. Então, onde ele estava? No céu e na terra. Agora, só na terra. Só na terra. Né? Se chegar lá no céu e tentar passar o crachazinho antigo, não entra. Não pode mais entrar lá no céu. Se o sacrifício, lá no Antigo Testamento, eu creio aqui, não podia salvar, como não havia o Espírito para guiar mais a lei, como será perdoado o pecado no Antigo Testamento? Essa pergunta aqui eu não sei de quem é, não é minha. Ok, dá para entender. É assim, talvez aqui tenha um pequeno equívoco, que é a ideia de que o Espírito não estava lá no Antigo Testamento. Ele sempre esteve. O Espírito Santo sempre atuou na salvação das pessoas. Sem o Espírito Santo não há regeneração, não há convencimento de pecados. Então, o Espírito Santo, Cristo disse, ele já habita convosco e estará em vós. A ideia é que ele vai estar de uma forma mais plena, mas não que ele não estava antes. Ele já habitava nos crentes do Antigo Testamento. O que ele não fazia em relação aos crentes do Antigo Testamento é que ele não capacitava a todos. Capacitações especiais eram dadas aos reis, profetas e sacerdotes. Esses, além da regeneração, recebiam também esses ofícios, derivados diretamente dos ofícios de Cristo, porque é Cristo quem tem os três ofícios, rei, profeta e sacerdote. Mas ele compartilhava com esses mediadores da aliança do Antigo Testamento, ok? De maneira que eles eram um grupo especial entre os demais do povo. O Antigo Testamento ainda é uma estrutura medianeira, de mediação. O Novo Testamento estabelece o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Doutrina preciosa da reforma, sacerdócio universal de todos os crentes. Mas não é só o sacerdócio, temos que falar também o reinado e o profetismo. Pedro diz, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é Israel, é tudo que Israel era. Nós somos agora individualmente. Cada crente no Novo Testamento é um rei, é um profeta, é um sacerdote. E essa é a diferença da atuação do Espírito Santo do Antigo para o Novo. Então aqueles crentes do Antigo Testamento, eles eram salvos, eles eram regenerados com base na promessa. A questão lá era promessa, ou seja, Deus estava anunciando a vinda do Messias. Por isso a gente fala que eles eram salvos pela fé no Salvador que viria.
anunciado, prometido, a promessa. Nós, diferentemente, somos salvos pela fé no Salvador que já veio. Então a gente olha para trás. Eles olham para frente, nós olhamos para trás. No meio da história está o mesmo Cristo, a mesma cruz, dividindo céus e terra, dividindo entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas todos em relação a Ele. Então, os do Antigo Testamento salvos pela fé, e os sacrifícios tinham essa função, porque eles antecipavam os efeitos da obra de Cristo na vida daqueles homens. De maneira que todos que morreram na fé, como Abraão, etc., eles foram para o céu. Não ainda para o novo céu e a nova terra. Essa cidade vindoura não foi ainda construída. Isso está ainda em espera. Mas mesmo quem morre hoje, já no Novo Testamento, não vai ainda para esse lugar. Mas vai para o céu, descansar das suas obras, e desfrutar do que Paulo diz, que estar com Cristo é muito melhor do que estar no corpo. Porém, mesmo assim, todos esperam o eis que faço novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, enquanto não houver esse novo céu e nova terra, não estará totalmente completa a obra de Deus. Porque Deus proveu redenção para o homem e não proveu redenção para os anjos, ou para Satanás e para os anjos caídos? Só Deus sabe, né? Não há resposta bíblica, né? Eu poderia especular, fazer um monte de especulações, tá? Mas eu não tenho texto bíblico para explicar isso. E se eu não tenho texto bíblico, não há razão para eu inventar nenhuma teoria aqui, né? Dizer isso. Não deu porque ele não quis. É a única coisa que eu posso falar sobre isso. O senhor poderia explicar de novo... Pela 29ª vez. Poderia explicar de novo essa disputa de, por um lado, Pedro sendo reivindicado por Satanás para ser peneirado, e por outro lado, Cristo reivindicando a preservação de sua fé. Então, está pedindo para o senhor explicar melhor. Mas é exatamente isso, né? Está explicado. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Está no livro, tá? Lê o capítulo lá do livro, que lá tem alguns detalhes a mais. A disputa jurídica. Satanás está entrando com força total para cima de Pedro, né, para peneirá-lo, para testá-lo, e Cristo está garantindo o mínimo necessário para que ele não se perca. Cristo está garantindo isso, a preservação da fé. E isso é o que garante que o crente verdadeiro nunca vai se perder. Nunca vai se perder. Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Esse tocar do maligno é justamente conduzi-lo ao pecado para a morte, que João está falando. Tem um monte de tipo de pecado aí, mas tem o pecado para a morte. Ele diz, qualquer outro pecado você tem o perdão, mas o para a morte não precisa nem orar, porque esse já era, quem pecou, acabou. Então não adianta orar por quem pecou para a morte. Aí ele diz, mas nós sabemos que quem nasceu de Deus, o maligno não o toca, porque Cristo o guarda. Então esse não o toca, no contexto, tem que ser, não o leva à apostasia. A apostasia é o pecado para a morte. Então, o verdadeiro crente não apostatará da fé, porque Deus o guarda. É nisso que reside a certeza da nossa salvação. Está difícil de ler aqui as perguntas, mas tudo bem. Fale um pouco sobre a atuação atual de Satanás. A Bíblia diz que ele foi lançado a este mundo e que ele foi restringido por Deus
foi imposto sobre ele uma severa restrição, de maneira que ele não pode mais fazer duas coisas que ele fazia livremente. Ele não pode mais fazer essas duas coisas. Quais são? Acusar os nossos irmãos. Isso tem a ver com conduzi-los à apostasia, tocá-los. Então toda a atuação que ele poderia fazer contra os crentes. Ele foi restringido de fazer isso. E a outra coisa que ele foi restringido de fazer é enganar as nações. Enganar em que sentido? No sentido de deter o avanço do Evangelho. Ele não pode fazer isso. O Evangelho é vitorioso e para vencer. Ninguém pode detê-lo no seu percurso, em toda a terra. Então, os dois grandes trunfos satânicos do Antigo Testamento sumiram das mãos dele. Ele desceu agora ao nível... a diferença que eu faço, às vezes, para você entender o que era antes e o que é agora, é que antes havia uma guerra. Agora só há guerrilhas. Ele deixou de ser um guerreiro para ser um guerrilheiro. Não tem mais como vencer a guerra, ele perdeu. Ele foi derrotado, a batalha acabou. Mas como ele ainda não foi banido, mas foi permitido por Deus que ele ficasse ainda neste mundo, ele age como um guerrilheiro, que faz os ataques localizados, explode bombas por aí. Por isso Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra essa estrutura toda. Os principados, as exousias, as autoridades, principados, potestades, os cosmocrators, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Continua havendo a nomenclatura, só que são cargos vazios hoje. Hoje eles não são de fato principados como eles eram, eles não são mais de fato potestades. Ainda tem os títulos, mas o poder não tem mais. Resta então a eles nos atacar diretamente, pessoalmente, acusando-nos. Não pode nos acusar perante Deus, mas pode nos acusar perante a nossa própria consciência. Não podem fazer com que nós pequemos o pecado sem perdão, mas podem nos fazer cometer outros pecados. Razão pela qual nós temos que estar sempre revestidos de toda a armadura de Deus, especialmente porque pode vir o dia mau. E aí sem armadura, meu camarada, já era. Então, nós não podemos, Paulo diz, ignorar os desígnios de Satanás. Um grande problema na igreja sempre foi os extremos. Tem gente superestimando o diabo, porque o diabo está em tudo. Está no banco, está na televisão, tá. Eu já vi gente ungindo a TV para expulsar o diabo. Era mais fácil desligar. Porque o diabo está em tudo. Então é uma situação de superestimar. E isso, no fundo, é uma atitude de incredulidade em relação a Deus, ao poder de Deus. Então, o medo exagerado do diabo é, na verdade, incredulidade em relação a Deus. Mas existe o outro lado da moeda, que é aquilo que muitas vezes as igrejas tradicionais fazem, que é subestimar. Então, o diabo não é um Zé Ninguém, ele não faz nada, ele é quase invisível, as suas obras, tudo, não faz nada. Paulo fala, cuidado, nós não podemos ignorar os desígnios dele. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas como eu disse ontem, ele é um leão diferente, certo? Porque se você soltar um leão do circo aí, muito famoso, muito faminto, ele não vai ficar dando voltinha em redor das pessoas, ele vai atacá-las. Mas Satanás não pode fazer isso. Ele aguarda a oportunidade que o crente dá, aí ele ataca. Resisti-lhe, pois, firmes na fé, e ele fugirá de vós.
Se você resistir um leão por aí, ele não foge de você, não. Porque esse aqui é um leão diferente. Ele é um leão, mas é um leão que sofreu sanções de Deus, restrições de Deus, severas restrições de Deus. É por isso que nós dizemos, na posição escatológica chamada amilenismo, que o diabo está preso. Mas isso não é uma prisão literal. Grades não prendem-no, correntes não o prendem. A prisão nada mais é do que o poder de Deus que se impôs sobre ele e que impede que ele faça tudo aquilo que ele quer fazer. Poder esse, restrição essa, que em algum momento antes da vinda de Cristo será retirado outra vez. Daí o porquê o tempo do fim tende a ser algo terrível. A multiplicação da iniquidade. Veja a linguagem de Paulo aos Tessalonicenses. Por que o anticristo não apareceu ainda? Porque algo o detém. E somente quando for removido aquele ou aquilo que agora o detém, então aparece o iníquo. E o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, por que Satanás não pode eficientemente operar hoje no mundo para que o anticristo apareça? Porque Deus diz, não. Não pode. Mas um dia Deus dirá, agora pode. E então, será o momento em que a barreira que o detém será removida. E nós veremos então os dias de trevas, os dias de escuridão, como nunca houve, né? E nunca jamais haverá. Abreviados esses dias, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas a igreja tem que estar preparada para enfrentar isso. E tenho para mim que boa parte da pregação moderna da igreja a desprepara para isso. Porque muitos pensam igreja hoje como diversão, para preencher uma necessidade humana e carnal de diversão, de coisas extraordinárias, de grandes shows e de bênção, 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 prosperidade, riqueza, solução para todos os problemas. Os crentes vão sendo iludidos com isso. De maneira que quando aparece o homem da iniquidade, eles não vão estar preparados para enfrentar o que tem que enfrentar. Mas isso é um outro assunto. Quando Miguel foi disputar com Satanás o corpo de Moisés, claramente ele não se sente à vontade para, em nome de si mesmo, dizer alguma coisa, né? Isso. Essa situação, no caso, depois da cruz, mudou ou Satanás ainda... ou Miguel ainda teria que ter... Não, mudou. Porque, veja a diferença. Lá no Antigo Testamento, na disputa pelo corpo de Moisés, Miguel está lá todo cheio de dedos, né, com Satanás, não vou te ofender aqui, né, vou tratar as coisas com você. Cristo sobe aos céus, capítulo 12 de Apocalipse, pauleira, Miguel e seus anjos sentando o cacete em Satanás e seus anjos. Literalmente, certo? Então, é briga, é batalha, né? Eles expulsam, é guerra, né? Eles expulsam ele do céu, ele vai lá cumprir o mandato, quer dizer, ele vai lá e fala para ele, perdeu o playboy, né? Você não tem mais direito de estar aqui, né? Você perdeu o seu posto, então, fora daqui. E o expulsa. Então, quer dizer, acabou a gentileza. A gentileza foi-se embora. Por quê? Porque Satanás não tem mais legitimidade para estar lá. Ele perdeu a legitimidade. Enquanto ele tinha, Miguel respeitou. Isso tem a ver com Colossenses, quando diz que na cruz Cristo despojou. Isso, despojou. É o texto que eu vou expor amanhã cedo, né? Ele deixou eles pelados e nus com a mão no bolso, né? Literalmente. É isso que Jesus fez
com os principados e as potestades. Amanhã, né? Amanhã cedo, é. Certo. Amanhã, 9 horas da manhã. Pastor, me permite só fazer uma pequena sim. coisa? Irmãos, me dá o livro aqui, um pouquinho, esse livro para eu mostrar. Eu não sei quantos sabem, não sei nem se tem mais, mas esse livro aqui, As Crônicas de Olam, foi eu que escrevi, apesar desse nome complicado aqui. É o sobrenome da minha mãe, Wurlitzer. Mas eu escrevi esse livro, é uma ficção, a Fiel publicou, e esse é o volume 1. Ele é bem fininho, você lê rapidinho ele. Mas o volume 2 é só um pouquinho mais grosso. Então, e o 3, bom, deixa o 3, né? Depois ele vai aparecer. São 3 volumes, então, esse aqui é o 1. O volume 2 sai agora no próximo mês, eu acho, ou no máximo até novembro, deve sair o volume 2, pela Fiel. E o volume 3, eu estou terminando de escrever, e ele deve sair ano que vem também, pela Tolkien, que é um selo da editora Fiel. Então, para aqueles que estão me cobrando muito o volume 3, tem alguns que já leram, inclusive o 2, porque tinha uma edição anterior. Então, eu vou falar isso para vocês. Ó, eu estou me esforçando muito para terminar. Hoje passei a tarde inteira tentando finalizar algumas coisas lá desse livro. E eu acho que ele está ficando bom. Eu acho que o volume 3 vai ser o melhor dos 3 aí. Eu consegui, assim, tem umas partes que eu mesmo fico pensando, meu Deus, onde é que veio isso, né? É Deus, é uma história que eu entendo que foi Deus que deu, não é inspiração, nada disso, esquece isso. Mas tem muita coisa aqui que eu fico pensando que eu não teria capacidade de fazer, não. Então, uma história bem interessante nesse volume 3. Tem hora que eu termino um capítulo literalmente aos prantos. E tem hora que eu estou dando risada. Então, eu espero que isso também aconteça com você. Obrigado.